E não é só o Palmeiras que pode perder dirigente importante para o Bahia depois da fusão com o Grupo City. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar que o grupo está de olho na possibilidade de tirar uma pessoa do São Paulo. Bora trazer informações sobre o Palmeiras que segue voando contra os rivais paulistas. 3-0 no Corinthians, zoação nas redes sociais e excelente desempenho em clássicos. Já o Corinthians vive uma fase horrorosa. 0% de aproveitamento nos clássicos dessa temporada. Será que pode rolar crise? Falo também sobre Igor Paixão, novo fenômeno, ou pelo menos promessa de fenômeno no futebol brasileiro, a excelente fase de Bruno Guimarães, tem novidades sobre Flamengo, as últimas do mercado e muito mais. Você não perde por esperar. Antes só vou me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalho na área desde 2000 e por aqui vou tentando manter você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada é simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, se ajuda a gente pra caramba, tá? Curtiu o vídeo também, deixa seu likezinho maroto, também é bem legal. Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem o grande Milton Neves como embaixador. E nesse domingo os 3 jogos do Campeonato Brasileiro com cotações bem legais na Sportbet.br. A vitória do Santos contra o América na Vila paga R$ 2,14 para cada real apostado. Se der empate no jogo entre Juventude e Cuiabá, R$ 2,99. O empate também para Atlético Goianiense e Botafogo, pagando R$ 3,15. Que você está esperando para pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, fazer seu cadastro na Sportbet.br e começar a apostar em busca de uma grana? Bom, bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é de que o zagueiro Kaique e o Miguel, 2 jovens revelados nas categorias de base do Santos, estão mais perto da renovação de contrato com o Peixe. Ótima notícia, jogadores extremamente valiosos. Já o Ângelo, esse o mais firme de todos os atletas revelados na base no time principal, também tem negociações que não estão tão avançadas assim, mas que devem resultar numa prorrogação do vínculo nos próximos dias, quem sabe semanas. Bora contar que Davi Terans, autor do gol da vitória do Atlético Paranaense contra o Flamengo nesse sábado na Arena da Baixada, é o estrangeiro com mais participações em gol no Campeonato Brasileiro desde 2021, à frente inclusive de Arrascaeta. São 32 jogos, sendo 27 como titular, ele tem 7 gols e 7 assistências nesse período, o cara tá voando. Só precisa de 140 minutos para participar de cada gol. Bora contar que o Internacional na noite desse sábado venceu o Fluminense, vitória por 1-0 no Maracanã. O único gol da partida foi marcado por Alemão, que já havia balançado as redes na vitória do Inter na rodada anterior. Jogo que gerou muitas vaias ao elenco do Fluminense, ao técnico Abel Braga e também ao presidente Mário Bittencourt. Já o Internacional, com sua segunda vitória seguida, na estreia de Mano Menezes, pulou para 6 pontos e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao lado do Corinthians. O líder é o Atlético Mineiro, que empatou na noite desse sábado 2-2 contra o Curitiba, estava vencendo por 2-0, tomou 2 gols na etapa final e acabou desperdiçando a oportunidade de se isolar ainda mais dos seus principais concorrentes. Destaque nesse jogo para Matheus Alexandre, lateral direito que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Coxa desde a temporada passada, fez um jogo defensivo extremamente sólido e também foi bem quando apareceu no comando de ataque. Bora encerrar o giro de notícias para contar que o Cruzeiro ficou no empate 1-1 com a Tombense, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro disputado nesse sábado na cidade de Muriaé. Os 2 gols marcados na etapa final, ambos de pênalti. O gol do Cruzeiro anotado pelo Eduardo Brock. Com o empate, o Cruzeiro é o 10º colocado da segunda divisão, 4 pontos conquistados. A Tombense aparece um pouquinho atrás com 3 pontos conquistados. Bora falar sobre Igor Paixão, já ouviu falar sobre ele? Se não, te apresento, tenho certeza que muito em breve você vai ser apresentado com frequência a esse jogador. Ponta esquerda, 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba, está arrebentando com a camisa do Coxa. Um dos gols do Curitiba no empate em 2-2 com o Atlético foi justamente dele. Ponta extremamente hábil, veloz, driblador, ótimo no 1 contra 1 e não tem medo de cara feia. Já havia feito uma boa temporada passada, com a ressalva de que é Série B e tal. Na atual temporada, jogando contra adversários da Série A, segue jogando em altíssimo nível. Já são 22 partidas, 8 gols e 8 assistências, que tem gerado muito assédio de clubes do Brasil e do exterior. Dirigentes do Coxa garantem que não tem proposta nesse momento, mas tudo indica que clubes daqui e de fora também devem apresentar propostas oficiais na metade do ano.
Vale lembrar que a multa rescisória do contrato do Igor Paixão com o Coritiba é tratada de forma absolutamente sigilosa. O Coritiba não quer dar armas para possíveis adversários. O contrato foi renovado no ano passado e estendido até dezembro de 2024. Jogador dos mais interessantes nessa função de atacante pelo lado do campo, extremamente raro aparecer um jovem tão promissor. E eu, se fosse dirigente de clube grande, pensaria seriamente na possibilidade da contratação dele. E você, já viu o Igor Paixão jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar sobre outro brasileiro que está voando, esse na Premier League. Me refiro a Bruno Guimarães, volante da seleção brasileira, revelado no Atlético Paranaense, que já havia ido bem no Lyon, mas nada que se compare ao que ele fez no Newcastle. O time, no novo rico do futebol inglês, corria o enorme risco de ser rebaixado. Na janela da metade do ano no futebol europeu, em dezembro e janeiro, era um dos postulantes, era um dos fortíssimos candidatos, até porque estava na zona de rebaixamento da Premier League. Alguns reforços chegaram, mas ninguém fez um efeito tão positivo quanto o Bruno Guimarães, que já tem 13 partidas marcadas, 4 gols e uma assistência, mesmo atuando como volante. É bem verdade que ele atua numa função com muito mais liberdade do que nos tempos de Lyon. O Bruno Guimarães de hoje remete ao Bruno Guimarães dos tempos de Atlético Paranaense, com total autonomia para chegar na área adversária, para fazer gols. Um dos gols da vitória do Newcastle nesse sábado foi inclusive marcado por ele. Ele rouba a bola e toca de cavada em cima do goleiro adversário. E o Newcastle completamente fora do risco de rebaixamento, é o 9º colocado, 43 pontos conquistados, já são 15 de vantagem em relação ao Burnley, primeiro time na zona do rebaixamento. E aí uma constatação importante, levando em consideração todos os volantes da Premier League e esses números contabilizados desde a chegada do Bruno Guimarães, o Bruno é o volante com mais gols marcados, aquele com mais participações em gol, com mais finalizações, com mais dribles e com mais desarmes. Só para você entender que Bruno Guimarães está fazendo com a camisa do Newcastle. Até Alan Shearer, que é um dos maiores, talvez o maior ídolo da história recente do Newcastle, já se rendeu ao talento de Bruno Guimarães e usou suas redes sociais para agradecer ao volante brasileiro. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que está voando quando o assunto é clássico paulista. Nesse sábado, 3-0 contra o Corinthians e foi pouco. Cabia até mais gols. Teve gol anulado, chances criadas e desperdiçadas. Palmeiras quase não foi incomodado pelo rival. Os 3 gols do Palmeiras, 2 em cobranças de escanteio bem parecidas. Gustavo Gomes abriu o placar e o Rony marcou o segundo. O terceiro, um golaço em contra-ataque. Zé Rafael faz linda jogada e enfia a bola para o Dudu, que bate cruzado e marca. 3-0, repito, foi pouco para a diferença dos dois times dentro de campo. Diferença que tem sido bastante vista nos clássicos entre Palmeiras e Corinthians nos últimos 10 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e só uma vitória corintiana. O Palmeiras também anda sobrando nos clássicos. Na atual temporada foram 6 clássicos, com 5 vitórias e uma única derrota, aquela derrota para o São Paulo na final do Morumbi, final do Paulistão, derrota que foi revertida com um placar de 4-0 na partida de volta no Allianz Parque e o título alviverde no Paulistão. Só para arrematar sobre o Corinthians, ou sobre o Palmeiras, o Verdão tirou sarro do Corinthians nas redes sociais depois da vitória por 3-0. No Twitter, o Palmeiras publicou o seguinte, abre aspas, é lógico, né? Anota mais 3 pontos aí, vencemos mais um derby e não tem nem como, que comece o carnaporco. Só para lembrar, além do 3-0, o Palmeiras ainda teve lance de chapéu do Marcos Rocha em cima do Roger Guedes, logo o Roger Guedes, ex-jogador do Palmeiras. Teve também chute no vácuo do Rafael Veiga, o que causou irritação dos jogadores do Corinthians. O Maicon tomou cartão amarelo, enfim, foi a festa completa dos palmeirenses. Já por outro lado, os corintianos só têm a lamentar. 5º clássico disputado na temporada e 5ª derrota. Corinthians já perdeu por 2-1 para o Santos, 1-0 para o São Paulo, 2-1 para o Palmeiras, 2-1 para o São Paulo e agora 3-0 para o Palmeiras. Detalhe importante, dos 5 clássicos perdidos, só um sob o comando do Silvinho, a derrota para o Santos, que acabou determinando a saída do treinador. Os outros 4 clássicos com derrotas, todos sob o comando de Vitor Pereira. Vitor Pereira que poupou alguns titulares na partida desse sábado, talvez tenha se arrependido. Olha que número triste. O Corinthians não começava com os 5 clássicos sem vitória desde 2007, ano do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas o pior vem agora.
não foram só 5 clássicos sem vitória, foram 5 derrotas consecutivas nos 5 primeiros clássicos do ano. E isso não acontecia na história do Corinthians desde 1959. E essa derrota acachapante para o Palmeiras por 3-0 se deu no dia de São Jorge, no dia do torcedor do Corinthians e dia de desfile da Gaviões da Fiel, enfim. A situação já começa a ficar um pouco mais complicada. No Campeonato Brasileiro, nem tanto. O Corinthians tinha 100% de aproveitamento, se manteve com 6 pontos, mas só aumenta a responsabilidade para o jogo dessa terça-feira contra o Boca Juniors, Libertadores da América em casa. O Corinthians precisa vencer para continuar com chances reais de classificação. Uma derrota pode ser muito, mas muito ruim. E o Vitor Pereira, que é ótimo técnico, já começa a sofrer alguma contestação de torcedores alvinegros. Só para arrematar sobre o Corinthians, a diretoria decidiu manter aquele protesto contra as fake news e também contra as ameaças, contra a violência, como ela intitulou. Ninguém do Corinthians falou mesmo depois da derrota por 3-0. Quero falar agora sobre o São Paulo, o Grupo City e o Bahia. Informação exclusiva para vocês nesse domingo. Rui Costa, que é diretor executivo de futebol do São Paulo, interessa ao Bahia. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, você não falou outro dia que o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, é o alvo do Bahia? Sim, são 2 alvos. O Bahia pretende contratar o João Paulo Sampaio para ser o diretor executivo de futebol e o Rui Costa para ser CEO de negócios do Bahia. A ideia é fazer uma fusão dos dois, do dirigente do Palmeiras e do dirigente do São Paulo, e esses dois vão tocar todo o departamento de futebol e também de negócios do Bahia, assim que a fusão com o Grupo City for confirmada ou consolidada. Tenho contado para vocês que está tudo absolutamente fechado, o anúncio havia ficado para essa semana, o que não aconteceu, mas são só detalhes burocráticos, continuo afirmando para vocês que está tudo sacramentado. Resta agora a aprovação do Conselho Deliberativo e também dos sócios. Sem a aprovação desses dois, nem o João Paulo Sampaio nem o Rui Costa poderão ser nem sequer cogitados. É importante contar que o Rui Costa, gaúcho revelado nos tempos de Grêmio, trabalhou durante bastante tempo, primeiro no departamento jurídico e depois como diretor de futebol, também passou por Chapecoense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e chegou ao São Paulo no começo do ano passado, junto do Júlio Casares. Já foi campeão paulista, tem muito bom trabalho, ou trabalho muito bem avaliado no Morumbi e tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2023, quando se encerra o mandato do Júlio Casares. A minha grande dúvida é, ficando tudo certo com o Grupo City em relação ao Bahia, será que o Rui sairá do São Paulo? Ele não tem o hábito de quebrar contratos, pelo contrário, daqueles caras que costumam cumprir até o fim seus contratos. Mas imagino que pode pintar uma proposta bem grande do Grupo City, que quer transformar o Bahia em um dos top 6 do futebol brasileiro. O Bahia vai ter um papel importante dentro do conglomerado City, são 11 clubes espalhados pelo mundo. O Bahia só vai ficar abaixo da prateleira do Manchester City, que é o principal carro-chefe desse grupo. E você? Curte o trabalho do Rui? O que você pensa a respeito do Grupo City comprando o Bahia? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Tem também o canal de cortes para você se inscrever. Combinado? Abraço, tchau!